Estamos de volta com a Revista da Cidade e chegou a hora de saber tudo o que aconteceu no mundo dos famosos. O João tem pra hoje. E pelo que o Leão falou, aconteceu muita coisa. Muita coisa, viu? Aliás, tem uma coisa que aconteceu já faz tempo, mas que está repercutindo agora. Ah, é? Mas antes, vamos dar os parabéns, né? Vamos dar os parabéns pra ela primeiro? Primeiro, minha lindinha, minha amiga de tantos anos e grande merchandete. Celeste, lindona, parabéns, viu, lindão? Feliz ano novo pra você, que você tenha muita felicidade e luz no seu caminho, muita prosperidade sempre e saúde pra sua família inteira. Que família linda que ela tem, né? Exatamente, maravilhosa. Um grande beijo, viu? Você adoro a Celeste. E aí, quem mais? Guilherme Arantes, meu querido Guilherme Arantes, também está aniversariando hoje. Um grande beijo pra ele. Hoje também a Isis de Oliveira, a irmã de Luma, aquela, né, que namorava aqui mesmo, George Clooney, né? Depois o George Clooney ficou sabendo. Falou, ei, não tô sabendo disso. Que loucura é essa? Me inclua fora dessa. A Daniela Mercury também está aniversariando hoje, né? Rainha lá da Bahia, né? Sasha Zafir, né? Também a filha de Xuxa e Luciano Zafir, lindinha, olha como é bonita, né? E, é mais linda, né? É, uma mistura boa aí. Osmar Santos, narrador esportivo, querido, meu querido amigo maravilhoso, agora é um pintor, né? Querido. O Alexandre Santos, também um narrador esportivo, e uma saudade imensa do João Paulo, fazer a dupla com o Daniel, querido, que morreu naquele acidente automobilístico, né? Querido, um grande beijo lá para Brotas, para a família dele, né? Tá aí. O que está acontecendo com o Gugu? Essa é a primeira pergunta que eu já quero que você responda, por favor. Ontem o Luiz Batti foi no programa no Cidade Alerta e anunciou que hoje e quinta-feira ele estaria no programa do Gugu. Que quarta não, porque o quarto programa estava gravado. Isso causou um alvoroço. Mas como assim estaria? Participando ou apresentando? Não, apresentando o programa no lugar do Gugu. E aí só falou isso. E criou, evidentemente, um alvoroço em torno e tal, né? Na verdade, não tem nenhum problema com o Gugu. Você lembra que o programa do Gugu, ele ia ser só de 3 meses, né? Quando ele fechou o contrato com a Record. Então, acho que era abril, maio, junho, né? E já estaria fora do ar agora. Então, ele programou uma viagem com a família, né? Por causa das férias das crianças, aquela coisa toda. E é isso que está acontecendo. Ele chegou para a Record e falou, olha, eu fico até setembro, mas eu já tenho uma viagem programada com os meus filhos. Então, foi para essa viagem. Claro que ele não é bobinho nem nada, ele deixou de quarta-feira, que é o único dia que ele acerta mais, né? Então, ele deixou gravado. Agora, o problema é o Luiz Batti, que eu fiquei sabendo lá pelas minhas pulguinhas que frequentam a Record, e são muitas, que o Luiz Batti está assim numa coisa de sendo fritado pela direção da emissora. Então, por quê? Porque ele quer fazer jornalismo, ele quer fazer programa de auditório, ele quer fazer tudo. Se deixar, ele faz tudo, né? Ele fica o dia inteiro no ar na emissora. Não, mas se ele está fazendo é porque a direção está permitindo? Então, mas aí a direção está um pouco cansada disso, dessa gula dele. Então falou assim, você quer fazer? O Geraldo viajou? Vai fazer o Geraldo. Quer fazer o Gugu? Vai fazer o Gugu. Então diz que estão dando corda para ele se enforcar. É o que se comenta lá nos corredores da Record. Verdade? Entendeu? Porque gente, mas acabaram de contratar ele de volta. Trocou de quê? Vão fazer isso? Mas porque ele já chegou querendo tudo, né? Ele era para fazer uma coisa específica, um programa de manhã, de jornalismo. Aí ele está querendo fazer tudo, ele substitui. E ele foi se queimando com os colegas e acabou chegando isso na direção da emissora. E diz que a emissora, nossa, então, mas, tá... sei lá, eu acho que a emissora tinha que ver de uma forma positiva o fato da pessoa estar disponível para fazer as coisas que a direção quer. Porque ele não entra aonde ele quer, né? Ele entra onde a direção permite, né? Mas aí que tá, ele está indo, diz que além segundo... Cabe também a direção ter um cuidado com a imagem desse profissional, né? Para não cansar demais. Então, é isso que eles estão fazendo, eles estão desgastando a imagem dele, segundo os corredores da emissora, entendeu? Os colegas todos, o pessoal de produção, o pessoal de direção tem falado. Eu fiquei sabendo que ele não foi tão bem no programa do Geraldo, né? Não foi bem no programa do Geraldo e o Geraldo voltou rapidinho e já deu certo e tal, voltou a subir a audiência e tal. Então, tem essas coisas, né? Porque até então, a notícia que se tinha de lá de dentro da Record é que
estavam justamente querendo testá-lo em programas de auditório, em programas de entretenimento, porque isso também era uma promessa de campanha, na época que ele voltou para Record, né? Exatamente. E aí seria mais um teste agora, então, no programa do Gugu. Mais um teste aí no programa do Gugu. Então, hoje e quinta-feira ele vai estar apresentando o programa do Gugu. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver. Depois a gente comenta, né? É verdade. Bom, que mais? Falando em Gugu... E exatamente, o Gugu, né, ele respondeu para Silvinha Bravanel. Sério? Né, perguntaram para ele desmente comentários de Silvia Bravanel, daquela coisa da amizade com o Silvio. Ele falou assim, falou que ele não tem amigos, Gugu, não tem amigos porque ele se dedicou tanto a trabalhar na televisão esses anos todos, e que é um trabalho que exige tanto dele, então que ele não teve tempo de fazer amigos, né? E que ele, então, o tempo livre dele, que ele se dedica à família dele. E que ele realmente não tem amigos. E o Silvio Santos, ele diz assim, o Silvio Santos também não tem amigos. Ele tem um único amigo que se chama Jassa. Então, deu por encerrada aquela conversa. Nossa, mas deu por encerrada de um jeito bem ríspido, hein? Bem ríspido, né? Ela também foi bem, né? Mas não foi o Silvio Santos que estava falando dele diretamente, né? Ele devolveu falando do pai? Exatamente. Esquisito. Né? Então, esquisito, bem esquisito essa relação. Não tinha nada da Silvia para falar, ele resolveu falar do pai. Então. Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês. Tem uma época que o Silvio Santos e o Gugu, quando o Gugu estava no SBT, que eles ficaram acho que 1 ano e meio sem se falar. A relação deles, ele trabalhava lá? A relação deles era de atrito. Quer dizer, não que o Silvio tenha parado de falar com ele, mas ele chegava, ele esperava o Silvio sair para entrar na emissora e tal, entendeu? Porque ele não queria, acho que ele levava bronca, alguma coisa assim. E ele não gosta muito de ser cobrado, Gugu. Porque como ele se cobra muito, ele tem um pouco de resistência a ser cobrado. Essa coisa de audiência, essa coisa toda. E ele sofre muito e entra numa certa depressão quando ele não está dando audiência. Então, acho que a coisa aí é bem complicada nesse sentido. Entendeu? Então, essas férias dele aí vem em boa hora, então, do Gugu, né? Porque ele amargou algumas semanas aí perdendo pro Ratinho, né? Bem, né? Então vai ser bom para ele dar uma desestressada, já que ele teve essas semanas complicadas aí. E olha só, a Record continua querendo ser Globo, né? Você sabe que a Xuxa, né? Ela tem vários desafetos lá na Globo, agora com a saída dela e tal. Então a Record resolveu, em vez de ela estar preocupada com o SBT, que está em segundo lugar e tal, ela está preocupada com a Globo. Então diz que no programa já tem uma lista de desafetos para o programa da Xuxa, quando ela for estrear. Que não pode ir lá de jeito nenhum. Exatamente, que são todos os artistas da gravadora Som Livre. Porque parece que eles cortaram a Xuxa, né? Assim que ela saiu da Globo, cortaram as coisas dela, a divulgação dos trabalhos dela e Como se ela nunca tivesse existido, né? Exatamente. O que eu acho muito estranho. Também, né? Então, eles resolveram se vingar. Então, assim, nenhum artista da Som Livre entra no programa da Xuxa, está proibido. Então, Ney Matogrosso, Gabi Amarantos, Marcos Ibelucci, Banda Malta, Maria Gadu, Marina Elali, Michel Teló, Ney Matogrosso, falei já, né? E também os padres Reginaldo Manzotti e Alessandro Campos, né? Que são 2 sucessos hoje, né? Que estão vendendo aí milhões de discos e tal, né? E então, eu acho que quem perde é a Record, né? Eu acho também. Porque é uma bobagem, quer dizer, ficar essa E muitos desses aqui da lista, tenho certeza que são amigos da Xuxa. Com certeza. Né? Mas podem vir aqui, não tem problema. Aqui as portas estão sempre abertas, a gente não tem lista nenhuma de desafeto, mas nenhuma. Exatamente, né, acho que estamos sempre abertos a todos. Maravilha. E olha só, Paulo Gustavo, quem é Paulo Gustavo? Aquele carequinha que escreveu A Festa da Mãe, a gente tem, né? Pois é, diz que ele foi no casamento da Cacau Protásio e que ficou 10 minutos. Porque diz que tinha umas crianças no casamento e essas crianças foram lá pedindo pra fazer selfie com ele, foto com ele. Ele se incomodou com isso? Diz que ele se incomodou, não, que ele ficou irado com isso e virou as costas e foi embora. Com as crianças. E virou as costas e foi embora. Esse rapaz é meio problemático. Diz que ele fez não sei se era do espetáculo dele, eu estava lendo uma notícia semana passada, que diz que ele pediu para pintar o camarim todo de cor-de-rosa, isso? Ou de azul, não lembro que cor que era. Mas ele fez uma exigência muito
muito estranha, assim. Eu só tenho a dizer para esse rapaz assim, menos, Paulo Gustavo, mas bem menos, viu? Nossa, porque realmente, engraçado, né? Porque assim, é uma unanimidade entre os colunistas do mundo dos famosos, as esquisitices que esse rapaz aponta. Ele faz questão. Eu não sei se ele quer fazer um tipo, mas ele faz questão de ser mal educado e grosseiro e esquisito, né? Acho difícil a pessoa querer ser super gente boa e querer fazer tipo de mal-humorado. É bizarro. Acho que deve ser isso aí mesmo, né? Exatamente. Não deve ser nada muito diferente disso. Tô começando a achar que a mãe dele tem toda a razão. O que a mãe dele fala? Não, ele não faz a peça mesmo. Que a mãe é uma peça, a mãe era uma chata. Acho que ela que tá certa. E olha... O que você traz da Anitta hoje pra gente? Bom, a Anitta que confessou que já passou fome, né? Sério? Exatamente. Olha só, a Anitta revelou durante uma entrevista alguns detalhes do seu passado. Ela falou assim, há 7 anos eu morava numa casa que era do tamanho de uma sala, que não tinha ar-condicionado, em Honório Gurgel, que é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela falou assim, era trash, não tinha dinheiro, não tinha nada. Era uma vida, mãe, tem 5 reais? Não. Olha, filha, tem que pegar um pedaço de frango no almoço, senão não vai ter o outro pedaço na janta. Ou você come 2 pedaços no almoço, ou um no almoço e um na janta. Era assim. Por causa do passado humilde, a cantora também garantiu que se precisasse novamente começar de baixo, ela encararia tudo com tranquilidade. As pessoas querem chegar longe, mas não querem começar de baixo. Ela falou assim, se tiver que pegar uma van, um carro velho, porque não tem estrutura para ir, eu vou. Eu morei num lugar que a goteira do meu quarto caía quando não estava nem chovendo. Porque eu vou ficar agora ligando se tem tantas toalhas ou se o camarim é assim ou assado. Nunca. Viu, Paulo Gustavo? Viu, Paulo Gustavo? Ele nunca deve ter tido esse problema. Perder a piada, né? Com certeza. E você sabe que eu vi uma outra entrevista da Anitta, que eu achei interessante. Ela mostrando a casa dela e tal, e ela falou assim, olha, uma coisa que é básica para mim. A geladeira sempre cheia, porque eu passei fome. Olha só. Aí ela falou, então é uma coisa que marcou mesmo, né? Ela falou assim, eu não fico muito na minha casa hoje, né? Porque eu não tenho tempo de fazer show, tá na estrada. Mas ela falou assim, mas a geladeira tá sempre cheia. Porque minha mãe vai abrir e sempre vai achar alguma coisa bacana para escolher. A mãe dela mora com ela? Mora com ela. E aí ela falou uma coisa, essa semana ela foi uma rádio aqui em São Paulo, uma rádio FM, que tem aquelas coisas de trote, e ela ligou para a mãe dela e disse o seguinte, mãe, olha, eu não vou voltar, tá? Eu vou ficar morando aqui em São Paulo, na casa de um garoto aí que eu tô saindo, que eu tô ficando e tal. Eu gostei, vou ficar por aqui. Que susto que essa mãe deve ter tomado, que dó. Aí a mãe falou assim, parece que o nome dela verdadeiro é Larissa, né? Aí que a mãe falou assim, tá bom, Larissa, você que sabe, quem sou eu pra dar palpite? Você Tadinha! Acho que a mãe tava meio em dúvida, assim, já tava achando meio esquisita a conversa. E foi concordando. Agora, o que dizem é que tudo tem um fundo de verdade, né? Uma brincadeira sempre tem um fundo de verdade. Então, que pode ser que ela esteja mesmo querendo morar aí, o coração da mãe. Para ficar com esse barbeiro chique que eu falei ontem aí, né? Já tá preparando o terreno para a hora que vier a notícia definitiva, né? Bruno Van Enck. Ela tem irmãos, a Anitta? Eu acho que não. Não? Eu vi ela falando, eu acho que só ela é a mãe. A impressão que eu tenho, nunca... As entrevistas eu tô aqui pensando se a mãe vai ficar sozinha, então um pouquinho de dó, né? Não, foi esquisita, né? Mas no fim ela falou pra mãe que era brincadeira e tal, mas parece que tem um fundo de verdade aí, né? Parece que ela tá bem encantada aí com o Bruno Van Enck. Bem que eu imagino que a Anitta deve passar tanto tempo longe fazendo show, que é como se a mãe já morasse sozinha praticamente, né? Exatamente. São muito pequenos os períodos em que ela fica sem fazer show. Ela falou, a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a ganhar dinheiro foi dar uma casa bacana para minha mãe e ter sempre a geladeira cheia. Que legal. Achei legal isso, né? Acho muito bacana isso, né? Essa questão da humildade, do que ela conseguiu, do que ela construiu. Imagina só, para ela lembrar daquela realidade que ela viveu, né? Teu irmão? Avisaram que ela tem um irmão, né? Irmão, e será que ele mora junto com a mãe? Mora junto com ela? Não.
Será? É mais velho, mais novo? Bom, não sei nada sobre a vida da Anitta, esses detalhezinhos, não sei muito dessas coisas. Mas era só pra saber se a mãe dela ia ficar sozinha. A única coisa da Anitta que eu não gostei, que me incomodou, foi aquelas histórias do Pum na van. Ah, gente, isso é bem estranho. E pior que foi ela que disse mesmo, né? Foi ela que disse, que ela adorava. Não é especulação, nem invenção de ninguém. Ela ficava assim, cobria a cabeça pra soltar o pum, pra sentir o cheiro. As bailarinas que contaram, foi no Faustão, inclusive, pro Brasil inteiro ouvir. Mas ela confessou que era verdade, que as bailarinas ela fazia cabaninha? Fazia cabaninha. E que na van, quando elas iam fazer show com as bailarinas, ela fazia... Ai, que horror. Ela não tá entendendo que ela escreveu um capítulo inteiro da biografia dela contando essa história, não né? É, pra mim... Ficou pra sempre eu olho agora, pra já ela, eu não consigo pensar noutra coisa. Então, o dia que alguém escrever a história da Anitta e botar num livro, aí vai ser um capítulo só dessa história. É pior que ela dança funk, então quando ela dá aquelas abaixadinhas... Né? Que medo! Ai, que medo! Agora vamos falar do bonitão. Bom, pelo menos egoísta ela não é, né? Ela dividia. Ela dividia. Que horror! Olha, não precisa. Ninguém merece. Eu passo. Ninguém merece, viu? Ai, que péssimo. Ó, Lucas Luco garantiu que não teve privilégios na hora da decisão da Globo de escolhê-lo para o elenco aí da próxima temporada de Malhação. Ele falou assim, eu estava fazendo Dança dos Famosos e fiquei por dentro dos testes para as novelas, soube de Malhação e fui lá como qualquer candidato. Entrei na fila, fiz 3 testes e passei. Não tive privilégio, né? O engraçado é que os diretores me viram no vídeo e não tinham ideia de quem eu era. Isso me deixou feliz, porque passei por mérito próprio e não por ser um cantor já conhecido e tal, né? Se eu fosse ruim demais, não me chamariam. Tá certo ele, né? Acho que é legal, ele justificou isso, porque ele faz curso de interpretação, fez curso de interpretação antes de ser lançado como cantor, né? E a gente até comentou que os vídeos dele sempre tem um lado de interpretação e tal, né? Ele sempre coloca umas historinhas e tal. Então, a gente sabe que o mercado está estrangulado, que está difícil mesmo para todo mundo, os atores estão reclamando da falta de trabalho, tem bastante gente no mercado, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo tem bastante novela acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo você não pode barrar as pessoas, sendo que elas têm talento para mais de uma coisa, só porque já fizeram uma coisa antes. Cantor está proibido de fazer novela e ator está proibido de cantar. Eu acho que não tem nada a ver. Não, veja a Grazi Massafera, que dá um show por noite aí nos capítulos de Verdades Secretas. Ela tá bem, mas um show, ela tá maravilhosa. E aí teve Natália do Vale, várias outras, né, que falaram que ela não podia. Eu achei que essa Verdade Secreta está começando a ficar meio pesada demais. Depois que ele casou com a mãe dela, eu falei, não quero mais ver. Ali é punk, a história é punk. É a cara de Valci Carrasco, né? Demais pra mim. Eu falei que era novela pornô, não sei o quê, foi um pouco além, né? Foi. Enfim, mas... Olha, eu vou falar de Julia Lemertz. Julia Lemertz, que precisa de paz, né? A Julia Lemertz, que interpreta aí a Doroteia na novela Além do Tempo, né? Ela mudou provisoriamente para o seu sítio lá em Vassouras, né? Com o filho, com Miguel, né? De 14 anos. Porque disse que ela queria ficar completamente... isolada mesmo, né? Após 22 anos de união, ela diz que está em busca de paz e tranquilidade. Tá certo aí. Vamos ver o que vai rolar dessa Finalmente história. Eles assumiram, né, Leão? Porque especulação foi desde dezembro, sobre... né? Mas na verdade já faz uns 2 anos que falam de crise entre eles. Crise vem faz tempo, né? Eu imagino que deve ser uma decisão muito bem pensada, muito acertada na hora que eles determinaram como hora certa e muito consciente. Consciente. Né? Imagino que é isso, né? Nada no calor da emoção, né? Exatamente. Vieram crises e discussões e tudo mais. Chegou uma hora que eles vamos então separar uma coisa. Reclamando aí muito das ex-mulheres, né? É o Frank Aguiar, o cantor Frank Aguiar. Por quê? Porque diz que tanto a Renata Banhara quanto a Andréia, que foi a primeira mulher dele, que acho que é mãe da filha dele mais velha, entraram novamente na justiça contra ele, por questão de pensão. E ele falou assim, eu estou muito decepcionado, ele falou, porque eu dei tudo para os meus filhos, né? Eles estudaram nos melhores colégios, a minha filha já está com 20 anos, nem precisaria mais do meu apoio, mas eu continuo dando, né? Então, e aí tento falar com elas, com as mães e tal. Ele falou assim, eu estou preocupado, na verdade, com a história da relação com eles, né? Com os meus filhos. O que isso vai fazer com a cabeça deles e tudo mais, né? Então,
Achei interessante ele falar isso, né? Agora, eu não sei o que aconteceu, por que elas estão entrando na justiça, né, novamente e tal. Agora, antes de mais nada, eu queria falar sobre essa história dos irmãos Pires, né? São eles, então, exatamente, os irmãos Pires lá de Uberlândia, né? O Fernando Pires e o Alexandre Pires, querido, né? Parece que teve uma briga em família, isso foi em abril. Eles que estavam num churrasco de família, todo mundo junto, muita bebida, muita comida, muita alegria. De repente, o Alexandre Pires foi falar com o Fernando, tirar satisfação, porque o Fernando não estava... não tinha dado satisfação para ele na hora de escolher o repertório do novo disco. E que aí o Fernando começou a explicar para o Alexandre, pelo menos isso aqui está nos jornais, isso foi passado aí para gente. E que aí o Alexandre nem ouviu o que o Fernando estava explicando e começou a falar um monte de palavrões, xingar o irmão, de palavrões pesados, e ao mesmo tempo começou a dar pontapé, socos. Nossa! E tal, que foi uma coisa bem violenta mesmo, a ponto deles não se falarem mais, que ainda continuaram a turnê dos Gigantes do Samba, que ainda tinha mais um tempo para cumprir, faz um mês que acabou e que aí os dois se separaram definitivamente. O Fernando falou assim, eu não sei, nunca mais vi o Alexandre, porque ele mora em Santa Catarina, eu moro aqui em Uberlândia, nunca mais nos vimos, né? E parece que nas redes sociais, eles só postam fotos agora, o Fernando com o irmão caçula, o João Júnior, né? E o Alexandre com o João Júnior também, nunca mais os dois juntos. Demorou para fazer essa história, então, hein? Pois é, demorou porque acho que ficou uma coisa só de família e tal, né? E agora vazou. Era para não atrapalhar a turnê. Exatamente, também tinha essa questão da turnê e tal. E agora, então, parece que realmente estão separados. Eu soube que o Alexandre está em Portugal fazendo show. Eu fiquei surpreso, porque eu já convivi muito com eles, se tem duas pessoas gentis, delicadas, são os dois. Aliás, a família inteira. O irmão caçula também, a mãe. Nossa, deve ter sido muito sério, a dona Badia, Eu fiquei bem surpreso com essa história, mas parece que foi uma coisa assim meio de destempero mesmo, assim, numa hora ali que perdeu a cabeça, o Alexandre, né? Que triste, tomara que ele venha a público e desminta isso, né? A gente gostaria, né? Ou que eles voltem às boas logo, voltem às boas logo. O quanto antes, né, Leãozinho? Muito chato isso. Pra daqui a Mira, porque eu sei que o Leão tem coisa importante para contar para você também. E aí, Leão, conta. Bom, vamos começar com essa daqui, olha. Cacá e... Você perguntou, né, lá da Lua de Mel de Noronha. Lua de Mel, né? Cacá e Carol Celico, lindinhos, né? Olha, estão em Fernando de Noronha, viu? Esse foi o cenário escolhido pelos dois, né? Para celebrarem aí a união, né? Que chegou a quase ser anunciada aí a separação e tal, no final de 2014, e depois de enfrentarem aí algumas crises, né? Os dois tinham marcado de se casarem novamente no dia 8 de dezembro. Que legal! Mas precisaram adiar a comemoração por conta dos compromissos profissionais dele. Então agora... Então não é bem uma lua de mel, mas é como se fosse também, né? Exatamente. Mas já vão fazer uma renovação de votos lá. Com certeza. Que top! E nada melhor, lá no meio das mabuias. Gente, as mabuias. Eu tenho pavor. Nossa, você lembrou o nome, eu não ia lembrar nunca. Eu ia falar lagartixinha. Menina, as mabuias são umas lagartixas um pouco maiores, assim, um mini lagarto. Com a cabecinha em pé e elas olham pra gente, elas contracenam com a gente. Tão bonitinhas. Elas interagem. Interagem com a gente. Eu tenho pavor. Você não gosta, né? Não me incomoda não, tão bonitinho. Mas elas andam por tudo quanto é lugar lá. Todo lugar, lá Ai, mas que lugar maravilhoso, gente. Quem não conhece, tem que conhecer Fernando de Noronha. Aliás, Zé Maria, um beijo, Tuca Sultani, que tem uma pousada maravilhosa Zé lá, Maria. né? Zé Maria, querido, né? Demais, né? Ele é quase um relações públicas, né, do local, né? E na verdade, um dos locais mais conhecidos lá, né? Quando você fala em Noronha, você lembra da pousada dele também. Exato. Parabéns ao casal, fico muito feliz, né? Que além de ter superado essa crise, porque crise, todo relacionamento passa, é muito difícil, né? Quem não passa por um momento de crise, mas eles não só conseguiram superar, como deram a volta por cima e vão celebrar essa volta por cima em grande estilo. Né? Lindos os Parabéns, dois, né? Lindos, muito casal legal. Lindo. Olha, Mia Mello, minha lindinha, após rumores aí, né, de que Fernanda Lima poderia ser a nova apresentadora do vídeo show, outro nome, a Fernanda já desmentiu, né? Outro nome surge aí na lista,
de possíveis substitutas para Mônica Iose, que já avisou que para no final do ano, né? Então, Mia Mello é a mais nova cotada para a bancada aí do vespertino da Globo, né? Parece que ela já é de longa data amiga aí do Boninho e tal. E ao lado do Otaviano Costa, que eu acho que é quem devia ser trocado, apesar do sucesso que tem feito aí no programa, a Mônica Iose vai mesmo se afastar, né, para poder participar do remake da novela Sassaricando. Acho que ela vai fazer a Tancinha no papel que foi da Cláudia Raia, né? E então, por isso que ela tem que se afastar. Então, sucesso para Mia Mello, que eu acho uma boa escolha também, que ela é muito simpática, muito graciosa. Não sei se é tão engraçada quanto a Mônica Iose, mas é um nome bacana também, né? A gente chegou a especular outros nomes, falou Dani Calabresa, enfim, outros nomes que já até estão por ali na Globo, né? Mas eu achei uma boa escolha, não tinha chegado a pensar nela, não. Achei uma boa escolha. Acho legal, Boa sorte, acho ela uma fofa também. Leão, o que aconteceu no meu prato aqui, meu querido? Você viu? Cresceu o seu prato? Gente, não só eu comi durante o intervalo, quanto mais eu comia, mais eles brotavam. Além aqui, ó. de tudo, o Fabiano é generoso. Nossa, porções, gente, né? eu já consegui comer alguma coisa aqui desse de ricota. Eu preciso contar pra vocês que ele é tudo muito bom, né? De bom. Recheie com o que você quiser que vai dar super certo, vai ficar uma delícia, Você né? já foi pra Ilha de Caras? Nunca me convidaram pra Ilha de Caras, também nunca me Leão. convidaram. Mas se me chamarem, eu vou. E não vamos mais. Não vai existir mais? Não, pelo menos nessa atual não, porque ela era alugada, né, em Angra dos Reis. E agora eles estão devolvendo, acho que é a crise, né? Pode me chamar pro castelo também, eu vou. Então agora vai ser só no Panamá. Se a gente for, é lá no Panamá, agora é internacional. Mas é uma ilha também. É uma ilha. Porque eles têm o castelo de Caras também, né? Isso, exatamente. Mas aí é a ilha lá fora. É coisas da crise, né? Tem a ver com a crise. Entregaram aí a ilha de Angra dos Reis, que era alugada, né? Estão devolvendo. E, aliás, as revistas todas estão muito afetadas com essa crise, não só a crise, também a internet, né? E também agora para gravar as novelas, né? A novela das 9, que não está indo tão bem. Então, diz que mudaram até as capas agora. Em vez de botar Babilônia, estão botando I Love Paraisópolis. Estão tentando variar as capas. Acho que até Além do Tempo vendendo. deve estar mais bem cotada, né, Exatamente, ultimamente. Aliás, diz que a novela das 6 está com uma excelente audiência, não é, Leão? Tá maravilhosa, Além do Tempo. Já falei aqui semana passada, tá bárbara, tá arrebentando. Chegou a dar 34 pontos em alguns estados. Merecido. E aqui tá dando 22, 26, né? Bacana. Eu não estou conseguindo assistir no horário que ela está passando, mas chego em casa, acesso à internet e assisto lá mesmo. É linda. Fico Ana Beatriz pulando aquele monte de propaganda que tem no book. Tudo dando show lá. Ontem quem deu show em Babilônia foi aquele menino que faz o Volney. Né? Teve uma cena deslumbrante dele ontem com o irmão, Quem né? que é o Volney? Aquele menino que é o Leve Trás lá. Que tomou tiro há pouco tempo? Que bota as cocaína na coisa. Que plantou a arma lá na barraca da Regina. Na barraca da Regina e tal. Uma cena dele falando sobre o futuro dele, aquela coisa do menino do morro e tal, né? Que não tem muita perspectiva. Foi um